Olá, tudo bem? Neste fim de semana vieram à tona áudios de julgamentos do Superior Tribunal Militar que demonstram que as autoridades da época tinham conhecimento de tortura no, na ditadura, nos porões da ditadura ou em estabelecimentos do próprio Exército ou com ligações com o Exército. A tortura é um fato inquestionável. E os áudios, mais uma vez, demonstram que essas sevícias, que resultavam muitas vezes em assassinato, elas eram um método, elas eram uma prática cotidiana. Bom, vieram à tona os áudios no blog de Mira Leitão, a jornalista que também, na sua juventude, bem no início da sua trajetória, ainda estudante, ela foi vítima também da ditadura e denunciou esta ditadura, esta tortura à auditoria militar. No entanto, não foi investigado naquela ocasião. O relato dela está no primeiro depoimento que ela prestou perante um juiz e auditores militares. Agora, quando este relato vem à tona, bolsonaristas como Eduardo, né, Bolsonaro, ele debocha, diz que não há provas de que houve tortura. Ora, não houve investigação, a denúncia existia, a vítima estava contando, mas enfim, Mira Leitão, ela divulgou esse áudio que estava em poder do historiador Carlos Fico. Ele também tinha ou teve acesso a esses áudios, então repassou a Mira Leitão. Só que esta luta para conhecer a verdade sobre a ditadura no Brasil, ela começou muito antes. E um dos que mais lutaram para a divulgação deste áudio, ou quem efetivamente conseguiu a divulgação desse áudio na justiça, foi o criminalista Fernando Fernandes, que está em viagem ao exterior, mas deu uma entrevista exclusiva para a TV 247. Na verdade, essa é uma luta que começou em 1997, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre a atuação dos advogados de defesa de presos políticos. Eu encontrei esse arquivo, que era inédito e absolutamente secreto à época. O material de pesquisa foi apreendido e nós iniciamos, então, uma luta que chegou ao Supremo Tribunal Federal. O primeiro julgamento, Maurício Correia, ex-presidente da OAB Federal, foi relator. Por incrível que pareça, votou contra a abertura desses arquivos. O Nelson Jobim pediu vista e demorou 10 anos, praticamente uma década, para voltar a julgamento. Foi o último julgamento do Nelson Jobim no Supremo e nós ganhamos a abertura desses arquivos sonoros no julgamento de presos políticos. A partir de então, o STM descumpriu, nós tivemos que entrar com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal e demorou mais 10 anos para Carmen Lúcia colocar em julgamento e ganhamos, então, novamente, a abertura desses arquivos no STM. O arquivo é fundamental, ele tem todos os julgamentos de presos políticos no Superior Tribunal Militar de 1975 a 1979, que é os julgamentos anteriores à anistia. Um dos áudios revelados é o do julgamento de Nádia Lúcia Nascimento. Nádia Lúcia Nascimento, ela já prestou depoimento à Comissão da Verdade, o depoimento tomado pelo deputado Adriano Diogo, que era o presidente dessa comissão, mas ela ainda tem muito medo, muito receio de falar. Ela mesmo com essa revelação, ela foi pega de surpresa, ela não foi ouvida antes. Eu fiz contato com ela prefere no momento não dar entrevista, quer se recompor, porque quando isso vem à tona, há toda uma preocupação da família e dela própria. Mas a Nádia, ela foi então vítima
da tortura, e quem fala no áudio é o general Rodrigo Otávio. O general Rodrigo Otávio, que era do Superior Tribunal Militar. E ele... Tenho paciência, mas isso me deu muito trabalho, mas vamos escutar. Fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação, quando alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e sevícias das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código de Ordem. Em síntese, os relatos são estes. José Roberto Monteiro, folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante este Conselho que aqui negou muitas de suas afirmativas feitas durante a fase inicial, porque naquela ocasião fora torturado, o mesmo ocorrendo com sua mulher, a qual inclusive sofreu um aborto no próprio Código de Ordem, em virtude de choques elétricos no seu aparelho genital. Fato ocorrido no dia 8 de abril de 74. Guinária Lúcio do Nascimento, verso, folha 445. Em verdade, não participou de qualquer ação delituosa e nem mesmo estava ligado ao MRV, que se por acaso for considerado responsável, aquilo que diz, deve que seja tomado em consideração o fato, como salientou, não aguentava mais a pressão a qual fora submetida e até mesmo com a ação. Que deseja ainda esclarecer sua atitude, pois estava grávida de 3 meses ao ser presa, tinha o receio de perder o filho, o que veio acontecer no dia 7 de abril na dependência da UPA. De Lícia Lúcia Duarte da Silveira, folhas 462 versos, que desejava ainda acrescentar, quando esteve presa na UPAN, foi torturada, apesar de grávida, física e psicologicamente, tendo inclusive que presenciar as torturas infligidas ao Bino Bacara, seu marido, razão porque se viu obrigado a assinar todo o interrogatório sem reagir. Norma Sá Pereira diz que foi silenciado no DOI durante um mês, além de ter recebido ameaça de morte por parte de policiais. Flora Leite Pavanelli, testemunha, que sofreu maus tratos físicos, testemunha, tomando choques com palmatória e também com ação moral, ouvindo palavrões que ocorreu no DOI, que nada do Nascimento também recebeu maus tratos quando esteve preso, que foi constatado pela depoente, os ambos estavam presos na mesma cela, acredita a depoente que na época Nádia estava grávida. Segundo a depoente, Nádia terminou perdendo o filho abortado. Na defesa da salvaguarda dos direitos e garantias individuais, expressos no artigo 153, parágrafo 14 da Emenda Constitucional 69, como consequência não só de nossa evolução política, lastreada em secular vocação democrática e formação humanística, espírito cristão, como compromisso assumido na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada em resolução da terceira sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, tais acusações, a meu ver, devem ser devidamente apuradas, através do competente inquérito, determinado com base no inciso 21 do artigo 40 da Lei de Organização do Judiciário Militar, Decreto-Lei 1003 de 69. É preciso que se evidencie de maneira clara e sofismática que o governo, através das Forças Armadas e órgãos de segurança, não podem responder pelo abuso, a ignorância e a maldade de responsáveis que usam torturas e serviços para a obtenção de pretensas provas comprometedoras na fase investigatória, pensando em sua limitação cerebral, que estão bem servindo à estrutura política jurídica vigente, quando na realidade concorre apenas na prática desumana e ilegal, em denegrir a Revolução, retratando a sua configuração jurídica, Estado de Direito, e abalando a confiança nacional pelo clima de terror e insegurança criados na consecução honesta e urgente dos objetivos revolucionários. Este é um dos áudios, há muitos outros, como lembra o Fernando Fernandes, mas não tem só o relato daqueles que tomaram conhecimento, até neste caso, diz que deveria haver investigação, mas não houve investigação. Então, ali a comprovação de que as mais altas autoridades, durante a ditadura, foram informadas do que ocorria. Como nós sabemos, a tortura ela restou impune no Brasil. Mas os áudios trazem também outros relatos, o de brasileiros que faziam essa denúncia e que também não deixavam de lado a luta pelo restabelecimento do Estado democrático de direito no país. Veja o que diz Fernando Fernandes. Mas não só isso. Além de comprovação de tortura, que inclusive em sustentações
impressionantes do Sobral Pinto, isso também foi divulgado no filme Sobral, o Homem que Não Tinha Preço. Os seus ministros não acreditam na tortura. É pena que não possam acompanhar os processos como um advogado da minha categoria acompanha, para ver como esta tortura se realiza permanentemente. E neste processo, senhores juízes, há a prova documental da tortura que sofreu Marco Antônio. Há um laudo firmado por médicos militares atestando essa tortura. O ilustre e eminente advogado de Marco Antônio, Dr. Mário Simas, vai mostrar aos seus ministros esse documento. E o jurista Fernando Fernandes conseguiu outra preciosidade nos arquivos do STM. A prova de que havia corrupção na ditadura. Muitos dizem, ou saudosos, ou analfabetos políticos, dizem que não havia corrupção naquela época. Mentira! Veja o que diz Fernando Fernandes. Nós temos também julgamentos militares, temos julgamentos de militares que praticaram corrupção na década de 60. Portanto, é um arquivo que vai de encontro exatamente com duas questões hoje fundamentais. Uma é a existência de tortura. Por incrível que pareça, pessoas ainda defendem que não teve tortura em 64. Isso comprova a existência de tortura e comprova a ciência dos militares, do Superior Tribunal Militar, em relação a essas torturas e as denúncias constantes dos advogados. Segundo, a criação de um mito falso que é que os regimes militares de 64 foram um regime honesto. E, na verdade, que não existia corrupção no regime de 64, e, na verdade, esses arquivos demonstram a existência de processos relacionados à corrupção nesta época. Bom, eu perguntei a Fernando Fernandes se havia alguma relação da prática de tortura institucionalizada aqui no país e treinamento por potência estrangeira. E ele estabeleceu uma relação entre tortura e também entre a Lava Jato. Nós sabemos que houve uma escola de tortura no Panamá, que a tortura foi institucionalizada no regime de 64. Eu tenho um livro chamado Voz Humana, Defesa perante os Tribunais da República, em que conta não só essa institucionalização e a doutrina de segurança nacional, que é, na verdade, a geopolítica da intervenção, continua, mas como também essa estruturação da Escola do Panamá, e hoje nós podemos fazer uma interligação clara entre o que aconteceu com o bolsonarismo e a Guantánamo brasileira, que é Curitiba, e a doutrina de segurança nacional e o desenvolvimento disso nas intervenções da América Latina. A luta pela verdade dá trabalho, mas há brasileiros que se recusam a desistir dela, se recusam a fugir desta investigação necessária, na reposição da verdade. Fernando Fernandes é uma dessas pessoas, mas também o pai dele, que faleceu recentemente, foi um perseguido político. E depois, como advogado, lutou para que todos os brasileiros conhecessem exatamente o que aconteceu durante a ditadura. E esses fatos estão vindo à tona. Ele não está mais aqui, o pai do Fernando Fernandes. Mas todos os brasileiros estão tendo a oportunidade de avançar no processo civilizatório do Brasil a partir destas descobertas. No final do regime de 64, o Tortura Nunca Mais fez um projeto que acabou gerando o livro Brasil Nunca Mais, denunciando as torturas, e também eles conseguiram fazer uma cópia de todos os processos que tramitaram no Superior Tribunal Militar.
nós tivemos a curiosidade de tentar descobrir por que as gravações do julgamento de presos políticos não tinham sido divulgadas ainda. Então, em 2007, eu consegui achar esses arquivos e tive uma autorização de acesso quando logo depois começaram a ser reveladas as torturas nessas gravações. Foi quando o material de pesquisa foi apreendido e aí o Fernando Tristão Fernandes, meu pai, ingressou junto comigo com um mandado de segurança e nós iniciamos uma luta para a abertura desses arquivos. O Evandro Lins e Silva, depois que o Superior Tribunal Militar deu a notícia de que eles iam apagar o material, deu a ideia de nós irmos ao Supremo Tribunal Federal com uma cautelar. Nós fomos, foi deferida uma liminar no ano de 97 para 98, para impedir o apagamento. O Maurício Correia votou contra a abertura dos arquivos, por incrível que pareça, ex-presidente da OAB Federal votou contra. Houve um pedido de vista do Nelson Jobim e isso demorou 10 anos para voltar ao julgamento. O julgamento ocorreu, então, e o STM, depois do Supremo mandar abrir, o STM ele descumpriu, nós entramos com uma reclamação e aí foram mais 10 anos para a Carmen Lúcia mandar cumprir. A curiosidade decorreu do livro Brasil Nunca Mais, da atuação do Tristão Fernandes como, no início do regime, advogado preso político, mas depois preso político, confinado em Mato Grosso do Sul, e isso fez com que nós tentássemos resgatar essa história e temos 20 anos, então, de luta em pleno regime democrático para esta abertura. Isso gerou já 2 livros, o livro Voz Humana, Defesa dos Tribunais da República, o livro Poder e Saber, Campo Jurídico e Ideologia, ambos estão gratuitos no site ffernandes.adv.br, na parte de livros, e gerou o filme Sobral, o Homem que Não Tinha Preço. Nós estamos agora desenvolvendo um site que vai ter o mesmo nome do livro, chamado Voz Humana, no qual todo esse material, junto com estudos, acórdãos, e vai completar o site do Tortura Nunca Mais. Muito obrigado pela audiência. E se você gostou deste vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal. Nós estamos nos aproximando de 1 milhão de inscritos. E esta é uma marca importante para a consolidação da mídia independente no Brasil. Se inscreva, veja a nossa programação, participe das lives. Muito obrigado e até mais.